Olá! Você está escutando o Escovando Bits, o podcast da CodeCom. Eu sou o Alexandre e, basicamente, eu penso que tecnologias e negócios são um acaso à parte. Horrível, né? Meu Deus, era outra ideia. Mas assim, acho que eu tô sem criatividade. Fala pessoal, quem tá falando é o Alex. E negócios e tecnologia, depende de quem chama, pode ser tudo a mesma coisa, pode ser diferente, vamos descobrir. É isso aí. O episódio de hoje é um episódio que o título dele é O Lado Invisível da Tecnologia e como decisões técnicas podem afetar o negócio. E, de maneira improvisada, hoje a gente está sem o Gabriel, tá sem o Mineto, estamos aqui, eu e Alex Rios, para poder falar sobre esse tema. Perguntas sobre arquitetura e engenharia. Só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvida dos devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com o Andrew, Tech Lead no Asas, para nos ajudar a sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Todo sistema precisa de DDD ou estamos exagerando? A gente exagera sim. Muitos sistemas usam a abordagem de Domain Design e funcionam a todo vapor, mas aplicar DDD em sistemas simples, como a API de CRUD, de cadastro de cliente, acaba virando um overengineering desnecessário. Então o importante é entender os princípios e conceitos chaves por trás do DDD e aplicar isso com bom senso. Não é uma receita de bolo, DDD não é obrigatório, é uma abordagem. Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de Engenharia de Software. Então, bora lá! A gente conversou um pouquinho sobre esse tema, sobre como que a tecnologia ela pode afetar o mundo dos negócios, e aí a gente entra num lugar que é bem amplo, né? A gente tem desde a tecnologia afetando diretamente grandes negócios, levando eles a quebrar ou eles crescerem absurdamente, mas a gente também tem microdecisões de projetos ou microdecisões de tecnologia que podem afetar ou impactar um time inteiro, né? Então, Alex, a gente estava falando um pouquinho agora há pouco e tu trouxe algumas decisões de times, né, e de coisas que é onde a tecnologia pode atrapalhar o negócio. Então, conta um pouquinho sobre o que a gente estava falando. Boa. Eu já vi acontecer em alguns momentos onde as pessoas têm escolhas que são na maior boa vontade possível, com uma intenção até de melhorar o negócio, né? Ela pensa numa disciplina específica, e aí para ser mais preciso, por exemplo, eu vou começar a usar, e aí preenche a lacuna, né? Vou começar a usar o DDD, ou vou começar a usar uma estratégia específica lá, event sourcing, ela fala de algum modelo, alguma coisa de arquitetura que ela viu, ou alguma organização de projeto. E aí, possivelmente, se as pessoas desse time souberem o que fazer com isso, tende-se a ter uma expectativa desse resultado positivo. Mas quando eu sou parte de uma pessoa só e as pessoas não foram muito bem, como é que eu posso dizer, apresentadas ao tema ou não conseguem entender o benefício que está tirando dali, de uma hora para outra você tinha um time que sabia usar aquela linguagem, aquela ferramenta, acessava o banco e estava tudo bem, para um time agora que talvez não comece a saber conversar mais, ou agora, para ter mais pessoas nesse time, os critérios de contratação mudam, e aí agora é mais difícil colocar pessoas no time. Então, até pensando numa boa intenção, eu acho que as técnicas no time também podem atrapalhar o negócio, né? Porque de uma hora para outra você não consegue expandir o time, entregar na velocidade anterior, até porque vão ter discussões novas, né? Ou até filosóficas que não têm fim. Isso é legal, e tu trouxe algumas coisas, eu consegui lembrar de algumas situações e de alguns casos que eu acho que são bem emblemáticos no mundo de tecnologia, né? Acho que tem essa questão de repente, alguém ter uma ideia de mudar algo, e aí você pegava uma engrenagem que estava trabalhando super lubrificada ali, o time conciso e conseguindo se entender, e de repente isso muda tudo, mas até mesmo quando a gente pega um outro contraste, às vezes a gente olha para estruturas antigas, né, de tecnologia e, por exemplo, de bancos, né, a gente sabe que banco tem muito software legado, e não necessariamente isso é ruim,
né? A gente às vezes fala de software legado de uma maneira meio pejorativa, assim, mas eu acho que tem determinados momentos em que o time que está ganhando não se mexe mesmo, né? Por N motivos. Mas bancos têm essa característica e mudar a tecnologia em determinado momento pode parecer um desapego, não, pode parecer um demérito do time de tecnologia do banco, mas às vezes é uma decisão justamente para poder manter a estrutura funcionando e para poder ter a estabilidade, porque é uma coisa muito séria. O sistema bancário em si é uma coisa complexa. Mas não entrando nesse ponto, mas colocando o outro viés, é o seguinte, às vezes nós vamos começar projetos novos, né? Vamos começar aqui, vamos abrir uma startup. Que tecnologia a gente vai usar? Não, a gente vai usar aqui a última tecnologia que saiu aqui, que é o Framework PT Bolinha Novo, porque ele é a coisa mais legal do mundo. 3 meses depois, a gente não consegue encontrar programador no mercado para dar seguimento nesse projeto. E aí, cara, a gente entra naquela de que como é que a gente vai seguir com um projeto desse que parecia uma ótima ideia? E às vezes não é nenhuma questão de só quem vai entrar, mas o suporte ou a continuação da tecnologia também podem acabar, né? Por exemplo, não querendo sepultar, mas já botando de forma ruim, o Flutter tudo indica que tem mais alguns minutos de vida, né? Eu não consigo ver ele indo muito mais longe quanto ele já foi. E os times que começaram com eles e agora tem, por exemplo, não 3 meses, mas 3 anos se apoiando nesse tipo de coisa, me parece que eles vão ter que começar a repensar ou então pensar como é que a gente traz isso para dentro, para ter as garantias. E de qualquer forma, tanto se isso vai acabar ou se vai ser absorvido, tem um impacto direto no negócio, pois é uma preocupação que você não queria ter, né, nessas entregas. Então, de uma hora para outra, você tem que ter um time para manter coisas que não faz parte do que eles chamam do core business, né, que é a principal atividade da empresa. Pois é, né? E Flutter, de fato, também me parece uma surpresa que a gente esteja entrando nesse provável declínio, porque era uma coisa que tinha muita tendência, né, de dar certo, né? Falando um pouquinho de negócios e empresas, a gente tem, acho que essas decisões que acabam levando a tomadas de decisão de equipe e tal, mas eu acho que a gente tem decisões de tecnologia que acabam afundando negócios também, né? Procurando um pouquinho aqui para falar sobre esse tema, eu achei um caso de um banco inglês que passou por uma desfusão, passou por uma separação de uma joint venture que eles tinham, e eles resolveram em um final de semana fazer uma migração de banco de dados. E basicamente por eles não terem pensado ou não terem planejado esse processo de migração, ao invés de os clientes do banco ficarem 2, 3 dias sem acesso a alguns dispositivos bancários, eles ficaram tipo meses. E aí a gente entra naquele negócio. É uma decisão técnica, é tecnologia que está impactando um negócio. E nesse caso, impactando um negócio que a gente está falando de bolso dos clientes. E aí? Como é que a gente lida? Como é que a gente lida? Não, mas o que a gente pode fazer nesses casos e como que a gente pode se precaver disso? Eu imagino que às vezes essas coisas podem acontecer de novo por só uma falta de visão, né? Ou então vai acontecer porque ninguém que está ali, mesmo com a experiência que tem, consegue prever aquela saída. E aí vai de um ponto que eu vejo quando a gente escolhe soluções, que é quão reversível ela é. E aí você pode saber de antemão ou tentar se preparar para isso, mas ainda que ela seja muito pouco reversível, isso indica que você precisa de um plano B. E tudo indica que o time do banco pensou assim, vai dar certo porque sim. Então, se eles são um banco, eles estão fazendo uma coisa que tem uma tendência natural a ser perigoso pelo risco real de ser um banco, né? E o que eu tô chamando de risco? Não é tipo trocar a linguagem e a cloud tudo ao mesmo tempo. Risco no banco é a alteração. Qualquer alteração é um potencial risco. Mas quando você vai se acostumando, se conformando que, não, é só mais uma troca, eu faço isso todo dia e não vai dar errado, você começa a baixar os seus critérios de qualidade na hora de fazer uma conferência, ou até mesmo o que é entendido como risco. Então, eu acredito que no caso desse banco, sem ter visto a fundo, alguém não pensou, e se der errado, o que a gente gostaria de fazer? É o famoso, o backup funciona, mas o restore eu nunca testei. Sim. Pois é. E quando a gente pensa nessas coisas, às vezes a gente olha para empresas e vê que, às vezes, uma decisão técnica ela tem um pouco a ver com timing também, e ela pode ou não dar um indicativo de sucesso, né? Eu estava repensando, né, quando a gente estava falando sobre esse tema, estava pensando muito sobre o histórico lá da BlackBerry, né? A BlackBerry, quando
veio o iPhone com uma baita de uma inovação, que podia ser uma baita flopada também, né? Porque o iPhone apostou todas as fichas na época em uma tela touchscreen, com 0 botões, com 0 resposta táctil. Era algo que ninguém estava acostumado. Eles só tinham a Apple por trás. Né? Mas a BlackBerry, a RIM, que era a empresa por trás dela, falou assim, não, os nossos clientes não querem telas touchscreen, eles se sentem mais confortáveis com um teclado QWERTY, com botão físico. E uma decisão dessa foi o começo de um grande fim, né? E, cara, isso pode acontecer com qualquer empresa a qualquer momento, numa virada ou adoção ou não de uma tecnologia. E aí a gente pega, que nem tu comentou do Flutter, podia ser que quem entrou no Flutter estava surfando a onda da tela touchscreen, mas não foi o caso, né? E não tem previsão. Eu acho que não mesmo, tipo, quando a gente pensa em mudanças que são quase que fazem um recorte, né, na história, a partir de agora, como se usam os telefones e tal, e seta uma tendência. Eu acho que é difícil ver, mas eu acho que também tem quão atrasado você tenta resgatar, porque eu acho que teve uns últimos modelos da BlackBerry que eram touch, tipo assim, não, calma aí, eu sei fazer telefone, continue comprando. Mas eu acho que vai nessa linha mesmo, tipo, é difícil prever, mas tem um risco implícito em tentar ser inovador, né? É diferente da Apple, que era a dona do telefone. Eu acho que quem escolheu o Flutter não era a dona da linguagem, da linguagem Dart, mais o framework como um todo, o Flutter, mas sempre vem aquela vibe, mas é da Google, se é da Google vai dar certo, porque a Google é grande, só que tem aquele site, né, que é o cemitério da Google, tudo que eles já mataram. Então, assim, uma vez que a Google falou que vai dar certo, é mais do que 50% de chance de não dar, eu diria. Por acaso tem coisa que tá vingando, mas a grande maioria das coisas que tem muita promoção por trás, do nada elas não chegam num lugar específico, ao menos que seja uma fonte de renda, né? Tipo a Cloud, o Gemini, etc. E mesmo assim, né? Mesmo que seja uma fonte de renda, pode não ser uma fonte de renda lucrativa e eles derrubam. Uhum. O Google tem mesmo essa fama bem ruim, né, de disponibilizar tecnologias e apostar em coisas que morrem. Não sei se tu lembra do Google Wave. Nossa, tem milhares de coisas que eles mataram. Um jeito novo de comunicação, que é um negócio absurdo. Voltando um pouco a nível de projeto, assim, quais são os principais pontos que tu vê que medidas tecnológicas podem impactar os negócios? Pensando talvez um pouco de baixo para cima, pensando talvez na escolha da tecnologia, na escolha da arquitetura, assim, quais são talvez erros clássicos que a gente pode tentar fazer com que as pessoas evitem ao começar projetos dentro das suas empresas ou nos seus times? Pensando assim, até nas escolhas quase que individuais das pessoas, eu acho que a primeira se conecta com uma que eu falei há pouco tempo, que era não entender que uma coisa que parece muito boa, ela não vai ser muito boa no vácuo, existe uma condição para ela estar lá, e essa condição pode ser quão fácil é aprendê-la, porque assim, se a gente fosse comparar, tá tudo sendo feito com PHP e Laravel, e tá todo mundo acostumado, e se alguém te pedir para fazer 13 telas hoje, não é um problema, porque você consegue via todo o scaffolding lá chegar em algum lugar, e alguém fala assim, mas PHP é lento, então vamos fazer com X, e aí X é qualquer coisa mais rápido, sei lá, Rust, porque agora tá numa tendência das pessoas olharem. Todo mundo fala, beleza, mas ingenuamente, vamos testar, vamos ver como é que é, vamos fazer uma POC. Só que aí que eu acho que começa o problema. Quando o que se quer descobrir tem o foco errado. E aí, porque se a gente está falando de atender ao negócio, então seriam que ser métricas de negócio, né? Como isso ajuda a gente a fazer X, Y, Z mais fácil, mais rápido. Ou não, quão mais rápido o programa roda, que é uma coisa que o negócio talvez não tenha essa necessidade. E aí vai lá, alguém faz uma POC e fala, então, fiz o programa aqui e roda 180 vezes mais rápido. Uma pessoa desavisada nessa conversa vai olhar assim, peraí, então se a gente fazia X e agora tem 180, acho que vai dar mais lucro, né? Porque de uma hora para outra, ou no mínimo vai ficar mais barata a solução. E sendo que às vezes ninguém quer que ela fique realmente mais barato pelo custo de demora 3 meses para fazer o que se fazia em uma semana. E a gente fica nessas balanças que são o viés técnico, que não entende talvez o que o produto está tentando falar, ou um time de produto que não consegue comunicar quais são as necessidades reais. E aí se fica esse vácuo no meio, fica essa coisa de cada um puxando para o indicador que vê mais sentido, e no fim o que amarra todo mundo é tipo prazo. É para que dia? Então dá ou não dá para fazer? Eu acho que isso entra até naquelas discussões que acho que elas nunca vão acabar de qual é o tempo certo de fazer o refactoring. Sim. O refactoring ele pode ser uma decisão técnica que parte de um pressuposto que todo mundo sabe, mas mesmo assim pode atrapalhar o negócio.
a ponto de gerar o problema do banco lá, né? Ah, mas foi só um negocinho que eu botei aqui porque agora vai ficar mais legível. Aí a linguagem era de script, tá numa ordem errada e pronto, só saiu tudo do lugar e ninguém entendeu. Pois é, e pensando um pouco nisso, eu acho que esse problema de aquele esmero técnico que às vezes o time técnico tem, ou até o contrário, o desleixo técnico que a gente tem com certas coisas, porque eu não sei se tu tem essa impressão, mas quanto pior está um código em alguma determinada parte do software, a gente tem menos pessoas querendo mexer lá. Então, eu acho engraçado que pra mim uma métrica boa de refactor não é aquele código que tu mexe todo dia e tu tem que otimizar, é aquele código que tu nunca quer mexer, então lá é um bom lugar pra tu começar a fazer refactor, né? E ainda nisso, quando a gente conversou com um engenheiro do Asas, ele estava falando sobre qualidade de software e tal, e eles colocam lá uma política de fazer refactor em tudo que tu mexe, tu aproveita para fazer um refactor, né? E eu achei isso bastante legal. Claro que a gente tenta fazer isso no dia a dia, mas a gente tem prazo. Mas nesse ponto que tu comentou, pensando na parte tecnológica envolvendo negócios, isso que você comentou de, o negócio ficou 180 vezes mais rápido, né? E aí às vezes a gente está falando de uma tela de mostrar um extrato no banco, ou né, aquele negócio de mostrar uma lista de histórico de pagamento do teu serviço SaaS. Se o negócio abria em 2 segundos e agora ele está abrindo 180 vezes mais rápido, em milésimos de segundo, de fato isso trouxe zero dinheiro para a empresa. E eu acho que aí vem uma questão que eu não sei se muitos negócios pensam, mas que eu comecei a entrar um pouco nesse mundo de observabilidade, em que você começa a linkar KPIs, né, de OKRs de desempenho técnico com OKRs de negócio. Então, e fazendo testes A/B direto de conversão e tal. Tu acha que ter essa pessoa de observabilidade técnica sentada junto ou perto com alguém de negócio para poder correlacionar essas coisas pode ser uma boa decisão para a gente evitar que times vão para um caminho, né, aquele de apreço técnico para resolver e ser super preciso numa área e acabar esquecendo do business? Eu acho que sim, e eu acho que é uma conversa de mão dupla mesmo, pois dá para alguém fazer uma sugestão que ela parte de um pressuposto técnico para ajudar o negócio. Mas também vão ter momentos que vão ter um questionamento de negócio e até onde é possível melhorar algo tecnicamente, porque você quer chegar em algum lugar. E esse algum lugar, eu acho que ele às vezes vai ter certeza, mas na maioria das vezes não vai ser certeza. E é por isso que vai envolver tipo segmentações, teste A/B e esse tipo de experimentação inteira, né? Quando a gente pensa em lidar direto com o usuário. Porque vão ter coisas que vão ser literalmente testes. O que acontece se... E aí, um exemplo que eu tenho é, a tela carrega em 800 milissegundos. E aí tem uma métrica de produto que fala, bem, tem que ser sempre menos de 1 segundo. E aí alguém fala, mas tá, a gente fez uma alteração aqui que nem era o objetivo, mas agora carrega em 200 milissegundos. Isso pode levar a gente para qualquer lugar, na realidade, né? Do tipo, foi tão rápido que a pessoa pensou que não tinha carregado, tentou de novo, chamou de novo. Ou ao contrário, foi rápido o suficiente para todo mundo que desistia não desistir mais. Então, eu não acho que tem que ser tentativa e erro, né? Mas se não tiver a observabilidade, que é o ponto que você trouxe, você não sabe correlacionar o que talvez seja a resposta dessa mudança de comportamento. E aí você tem mais pontos para cruzar e falar, porque agora a gente está mais rápido. E aí isso gera alguns ensinamentos que criam experiências internas, né, daquele domínio. A ponto de 2 pessoas ou mais de produtos de times que fazem entregas parecidas poderem colocar isso agora como novas premissas. Mas você já tentou diminuir o tempo de load dessa página? Ou você já tentou apresentar primeiro X, depois Y, porque a gente viu que isso aconteceu? Essas decisões, apesar de parecerem de qual é a experiência que o usuário vai ter, me parecem técnicas porque parte de um pressuposto técnico, né, que é a disciplina gestão de produto ou o design do produto. Então, sim, eu acho que está conectado, principalmente porque quando a gente linka com os casos da BlackBerry, não querer ser touch porque eles falaram, meu cliente não atende isso, foi uma decisão técnica, tipo, mas só que foi uma decisão técnica não de alguém da engenharia da BlackBerry, porque eu não acho que o engenheiro chegou e falou assim, não vamos fazer não, muito ruim, não quero. Sim, foi alguém que tomou a decisão de produto que envolvia uma área técnica e acabou dando ruim. Eu tava pensando aqui numa outra questão. Durante um tempo eu trabalhei em alguns projetos que envolviam a parte fiscal e de PDV, né? E PDV, há não muito tempo no Brasil, era trabalhar com PAF-SF
que era uma tecnologia, ainda tem em alguns lugares, mas era uma tecnologia bem idiota, de que todos os produtos que você precisava emitir um cupom fiscal eletrônico, você tinha que se comunicar direto com a máquina de cupom, porque o fisco, ele entende que se tu passasse, tipo, a lista completa, podia ser que você não passou todos os itens e você deixou pular um para você receber o dinheiro sem pagar imposto e tal. Então ele exigia uma comunicação com a impressora fiscal, assim, com uma certa velocidade máxima, né, para que você pudesse passar todos os itens e ele imprimindo no cupom fiscal um a um aqueles dados, né? Inclusive, depois que tu abriu um cupom fiscal, você não tinha como alterar um item, alguma coisa, tinha que cancelar o cupom, depois tinha algumas gambiarras lá e tal. E aí, nesse período, a Walmart nos Estados Unidos estava começando a implantar RFID em todos os produtos. Cara, RFID em todos os produtos é o seguinte, hoje você chega num carrinho e faz pip, 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 e daqui a pouco você passa com o carrinho no portal e ele passou todos os produtos do carrinho de uma vez só. E eu lembro que a pessoa para quem a gente trabalhava na época falou, cara, a gente precisa fazer esse sistema de autoatendimento no Brasil. E a gente esbarrou no PAFSF, porque nós não conseguíamos, por conta da especificação técnica da época, mandar esse pool de coisas, né? Claro, depois o mercado foi adaptando, ele criava o pool e mandava depois em lote serializado para a impressora, né? Mas era uma decisão que tecnicamente seria maravilhosa e em questão de business seria maravilhoso, mas por questões regulamentares ele impedia a técnica de acontecer, né? E eu fico imaginando quantas oportunidades às vezes a gente pode perder também de ter o lado técnico, ter o lado business, mas aí a gente tem a regulação que atrapalha. E aí talvez não adianta a gente ter tecnologia para resolver esses problemas, né? E eu acho que a maioria desses cases a gente não conheceu porque quando eles foram implementados eles deram errado antes da gente ver. Tipo uma ideia, por que eu só não faço um Uber ou um iFood ou qualquer coisa que tenha relação com a entrega direta? Porque muito provavelmente você não vai ter nenhuma central de suporte, né? Se você fizer só o app na tua casa e deployar na AWS. Sim. Mas aí é só o usuário e o motorista usar. Tá, mas o que acontece se o motorista tiver uma conduta ruim? Sim. Eu não pensei nisso. E aí a gente começa a cair nessas coisas que são tipo a regulação como um todo, né? Apesar de eu achar que é quase nada ou zero regulado, esse tipo de coisa, mas quando cai em, tipo, se juntar eu, você, mais 2 pessoas e falar, vamos fazer o próximo entregador DX, eu acho que a gente vai cair em vários problemas de, a gente não sabia que isso existia. E aí só dando passos, né, dentro do negócio, ou conhecendo mais o domínio, que a gente chega lá. E aí a técnica não vai resolver isso, né? Um outro... Aí eu já não sei mais o quanto isso é verdade ou lenda, né? Mas a Domino's Pizza também teve essa questão de ela ter, antes dos concorrentes, ter optado por essa questão de receber pedidos de todas as formas, né? Então, existia uma brincadeira que dizia que, na Domino's tu podia pedir pizza até por carta, que eles davam um jeito de entregar. Então eles estavam pegando aquela época da transição do telefone para a web e eles resolveram ter app, ter tudo e inclusive deixar isso disponível para tu ter API. Então tu podia integrar serviços para poder pedir pizza na Domino's. E foi uma decisão que acabou facilitando ter formas diferentes de poder pedir pizza, e isso permitiu com que eles tivessem várias integração com o site, aplicativo deles, aplicativos de terceiros, né? E aí fica claro, assim, o quanto uma decisão, às vezes, que é simples, a tomada de decisão é simples, mas tu ancorar tecnologicamente a tua solução para poder receber requisições de várias formas, tu deixa o teu business mais fluido também. Sim, porque às vezes a gente acaba se apegando também que as decisões que fazem a coisa dar errado, né? Mas muitas decisões técnicas vão ser a diferença para você conseguir se destacar naquele meio onde não foi repensada a solução, basicamente. Sim. E depois um outro caso que eu vejo, e que aí eu tava pensando agora, até tem que dar uma olhada em como que isso tá, mas um case de sucesso no Brasil, também foi nessa linha de virar multicanal e tal, é a galera da Magalu, que também, cara, resolveu abrir marketplace, né? Eles pegaram uma loja que tinha uma marca tradicional de lojas presenciais e eles apostaram de vez na parte tecnológica. Eles até têm o sonho de ser a AWS brasileira, eles abriram a Magalu Cloud, né? E foi uma decisão de tu se abrir pro mercado, de tu ter o super app deles lá, que podia fazer quase qualquer coisa, e plug and play com tudo, né? Então eles são um marketplace, consegue integrar qualquer coisa lá dentro. Então também é uma outra decisão de você optar
por não só ser um e-commerce, e sim virar uma plataforma, e aí você tomar decisões técnicas que vão no sentido de deixar o negócio mais fluido e abrir mais possibilidades de negócio. E eu acredito que provavelmente alguém pensou quanto isso custava versus o retorno que você tinha que dar. Eu imagino que sim, e eu acho interessante que às vezes você toma uma decisão que ela é acertada, mas aí pode ter coisas externas que vão ela se demonstrar não tão boa ou que ela não vai tão para frente. Por exemplo, existem várias empresas agora no Brasil que elas são de benefícios, né, no geral. Sim. E aí tem uma conversa governamental sobre que o benefício agora ele pode ser diretamente associado no dinheiro do salário lá, né? Junto com imaginando um CLT, ele ganha dentro. Essas empresas, basicamente, ou elas se reinventam, do ponto de vista do que elas oferecem, ou elas morrem. E aí quando você pensa, então a Magalu é uma cloud no Brasil. Mas aí também tem um plano do governo para atrair data centers de clouds e gringas para dentro. Então, tipo assim, vai ter um benefício para quem nem precisava ter, mas quem já tá tentando talvez não tenha. E aí aquilo que se demonstrava uma puta sacada, às vezes só não dura até a próxima virada de página da realidade. Foda, né? Uma outra questão que eu tava pensando aqui, além dos fatores regulatórios, que sempre são uma questão bem interessante no Brasil, principalmente, voltando lá, pensando nos caras que estão começando um projeto agora, né? O quanto muita gente ainda tá nessa vibe de tudo tem que ser banco de dados, não relacional. E por que eu tô entrando nessa? Porque essa é uma decisão técnica que se tu começar no projeto, se tu começar isso no começo do teu projeto, ele vai afetar como tu vai fazer tudo na tua aplicação. E como uma decisão dessa, cara, pode afetar toda a infraestrutura e pode necessitar depois mudanças absurdas no teu projeto, o que vai ser muito caro depois, né? Então, como que a gente pode, sei lá, pelo modelo de negócio, a gente poder tomar uma decisão sobre o que a gente vai fazer, sobre a estrutura de aplicação que a gente quer montar, para eu tomar a decisão em que tipo de banco de dados eu vou usar, ou a gente sempre começa com o relacional mesmo, depois a gente pensa em mudar? Essa é mais difícil porque ela depende de algumas coisas. O que eu costumo dizer é que toda decisão ela parte de um conjunto de condições. E aí a condição pode ser o que é a coisa que eu consigo entregar mais rápido nos próximos 40 dias, senão a empresa fecha. E aí alguém pensa, então pega os negócios aí, é JSON, não vou nem pensar se tem coluna ou não, joga lá dentro, eu tenho certeza que eu vou te entregar isso funcionando. E claramente no início vão ter poucos registros, quase não vai ter usuário, não vai ter problema algum, né? Você vai pensar menos do que já pensou e você vai ter algumas garantias que você nem pensava que você queria ter. Outras condicionais são quando você já sabe para onde você está indo, quando você tem, não necessariamente tempo, mas uma sessão maior assim, de descoberta, de estudo de que negócio é esse, para onde ele vai, e isso vai se conectar diretamente com as características, né, do software. Então, tipo, se você sabe que você tem dados que eles são muito mais temporais, você vai escolher uma coisa que tem a ver com isso. Mas se a estrutura ela é realmente aberta, eu vou para outro lugar. Isso pensando só em storage, né? Mas eu acho que isso vai para todo o resto da solução. Um exemplo clássico de decisão técnica que não destrói o negócio, mas corrói ele, porque deixa cada vez mais caro tudo que se faz, é o clássico talento, então tem que colocar um cache. Mas aí talento por quê? Tipo, às vezes você tá lendo coisas que não precisavam ser lidas. Então, não tem nada que ser mudado, tem que ser mudado literalmente o que você tá tentando fazer. E aí vem antes, né? Qual é a premissa de atingir o objetivo? Mas aí pode estar lento porque o banco relacional é lento. Aí você vai mais a fundo e descobre que nem tem índice na tabela. E aí, claro que tudo é lento porque tem que ler tudo que existe. Mas tem índice, mas tá muito lento mesmo assim. E aí a pessoa nunca particionou a tabela. Então ela vai buscar os dados de ontem, mas aí tem dados de 1989, porque é uma base antiga. Então, cada virada de condição nova, né? Para que serve esse software? O que ele tenta atender? Em quanto tempo ele deveria atender? Porque às vezes você vai colocar um time bastante tempo tentando ou melhorar ou otimizar ou reescrever algo que, na verdade, se antigamente respondia em 10 milissegundos, agora demora 1 segundo. Mas tá tudo bem sem 5 segundos? Sei lá, tá piorando, mas tá dentro do que tem que ser. Então, Precisa melhorar isso? Eu acho que se a resposta for só existe isso para fazer, sim.
Mas no mundo real, isso está competindo com 50 outras prioridades. E aí tem aquele negócio, né? Você tá com dor de dente, mas você quebrou a perna, talvez você não vai no dentista. Tudo indica que você vai fazer outra coisa. Então, em endereçar aquela coisa que tem mais prioridade, muito provavelmente outras coisas vão ficar pelo meio do caminho. Quando eu digo pelo meio do caminho, não ótimas, atendendo, boas o suficiente. Mas, de novo, tem condicionais. Se a tua empresa foi lá pros velhos japoneses da SoftBank, pegou 35 milhões de dólares e aí falou pros caras assim, daqui a 3 anos eu te pago, eu tenho quase certeza que todas as soluções dessa empresa vão chegar no máximo em 70% do que elas podiam ser, porque é bom o suficiente para eu fazer o que eu tenho que fazer. E aí, como que é o sistema quando ela tá lá no Series C, lá, nossa, a empresa é um unicórnio? Igual, porque ela já tem isso enraizado na cultura de que feito é melhor que perfeito, mas no fim do dia é só uma desculpa para não fazer melhor. E se a gente for pensar no viés dá lucro, para que eu vou fazer melhor se já dá lucro? E aí ficam duas coisas quase antagonistas, né? Fazer de forma eficiente, que faria gastar menos, ou fazer de qualquer jeito, mas se eu fizer de qualquer jeito eu capto mais cliente. E aí, se eu captar mais cliente, eu ganho mais. Então, uma coisa que podia custar $100 na cloud, vai custar $15 mil. Só que a empresa que gasta 15 mil, ela tem 1 milhão de receita e a outra tem, sei lá, 50 mil. Sim. Então, não se pensa em quão eficiente normalmente, em empresas desse tipo. Se pensa só quanto mais eu consigo ganhar. Tanto faz quanto eu gasto. You've got mail. Pensando nessas decisões de negócio agora, no nosso tema que permeou quase 1 ano aí de podcast, que é IA, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem decisões técnicas que querem colocar IA em tudo, né? Se tu abrir qualquer produto SaaS, muito provavelmente na home deles vai estar escrito não sei lá o que com inteligência artificial. Uhum. E eu acho que esse é o momento que a gente tá que a gente vai ter muita empresa tomando decisão ruim de colocar IA onde não precisa, né? Sim, principalmente as que estão acreditando que o que está escrito AI é AI mesmo. Porque às vezes é 3 if só no Arduino. E aí a pessoa troca de inteligente para AI, porque AI vende mais, é o nome que vende. Alguém estava conversando comigo esses dias que comprou uma placa de som, só que a placa de som tinha AI. Eu pensei, não tem. Não tem como ter. Tipo, que porra é essa? Meia dúzia de chip, não vai ter. Só que na verdade a AI é aquela, tipo, na placa, ela já tinha provavelmente escrito no nível mais baixo possível algo que removia uma banda específica de ruído. Só que, porra, é que chamar isso de AI é muito forte. É tipo falar que a máquina de lavar tem AI. Ela tem alguma inteligência, mas a gente tá falando de LLM, o que a gente entende de AI hoje em dia, né? Sim, porque eu tava observando assim, o C6 adotou isso muito forte, né, de que eles trocaram um dos botões principais ali no aplicativo, que é o assistente virtual deles, né, e funciona bem, eu acho que é uma coisa que funciona bem. Agora, em compensação, eu tenho uma outra empresa que nesse caso não vou falar o nome, uma que nos deixou na mão hoje também, por conta de conectividade, ela trocou seus atendentes praticamente todos por IAs generativas que respondem para os seus devidos clientes, né. É uma decisão de negócio, mas que envolve tecnologia. Só que é um negócio que a gente não sabe o quão receptivo vai ser, né, para as pessoas. Tu não vê que essa tomada de decisão de a gente substituir todo o contato humano e todo o atendimento por talvez IAs generativas também é uma tomada de decisão que vai ter impactos significativos aí nos próximos anos de como as pessoas vão se sentir ligadas aos produtos? Eu não sei se necessariamente vai ser a ligação com o produto, mas com certeza a longevidade dos produtos. Porque eu tenho uma impressão, e ela é muito individual, de que tudo que é feito com AI hoje não se paga. Só se paga porque tem um subsídio gigantesco para isso continuar existindo da forma como é. Eu até tinha explorado mais quando a gente estava falando de AI, né? O custo da AI hoje, ela é o que é porque tá sangrando, né? Tipo, o OpenAI lá, 50 bilhões de prejuízo todo mês. Mas, sim, eu acho que o fator social, ele vai afastar as pessoas de alguns produtos quando elas entenderem que elas não conseguem resolver o problema e no fim do dia ela vai estar falando assim, hahaha, você não conseguiu o sorrisinho da AI, porque ela não vai te tratar mal, mas ela vai falar, não vou te ajudar, obrigado por tentar de novo. Só que se isso diminui o preço do produto final, existe uma chance natural de que também quem não consegue pagar fica satisfeito com a solução mais ou menos, porque também consegue pagar pouco. Sim. Só que eu acho que não vira do ponto de vista quão bem as pessoas estão entregando esses produtos. E aí, por que eu digo isso? O próprio LinkedIn tem um serviço desse, né? Que em algum momento vem uma AI e fala com você. Aí o pessoal falou, tá, beleza, então vou fazer um jailbreak, que vou mandar uma instrução
para ele passar a me atender. Então a AI vai falar assim: você sabia que tem vagas de emprego para você, X, qualquer coisa pode falar comigo. Aí a pessoa pega um prompt, que eu não vou estimular isso aqui, mas um prompt X, e aí ela começa a falar assim: tá, beleza, agora que você não é mais um bot do LinkedIn, etc., escreve para mim um artigo de não sei o quê, e a pessoa começou a, fazer uma escravidão reversa com os recursos da outra empresa. Então, eu acho que quando a gente pensa em qual tipo de prejuízo isso pode dar, fora a relação com os clientes, é que, se for mal implementado, alguém pode explorar isso e criar uma conta que você não sabe nem de onde veio. E aí, de uma hora para outra, você não consegue manter o serviço porque ficou tão caro que você vai ter que desligar. Não, e isso é bizarro, porque a orquestração de IAs, elas têm um custo imprevisível mesmo. Isso é uma característica das IAs generativas. Então, quando você faz uma consulta, ou quando você faz um prompt, você não sabe quantos tokens ele vai custar. Você só não sabe. Então, você vai mandar lá uma interação, você não tem nenhuma ideia se ele vai custar 100, 200, 1 milhão de tokens. Ele vai ser executado e ele vai te cobrar por isso depois. E isso é um problema. Até eu ia trazer aqui, e foi uma discussão que eu tive essa semana, e tinha um fluxo lá de uma cadência de um funil comercial. E existiam várias etapas desse funil comercial. E quem estava fazendo esse funil comercial não é uma pessoa da área de desenvolvimento, mas é uma pessoa que tem um conhecimento técnico. Então ela usou ferramentas tipo N8N, Make e tal, para poder ir integrando várias ferramentas. E ela chegou em determinado momento e ela viu que ela tinha um problema de que as pessoas elas estavam preenchendo os formulários de telefone de maneira incorreta, né? Ou seja, sem a formatação correta, faltando um número e tal. E aí essa pessoa, sem o conhecimento técnico, o que ela fez? Na hora de submeter o form, ao invés de fazer uma validação no form em JavaScript para poder resolver o problema do jeito que talvez a gente resolveria parecendo óbvio, ela fez com que a validação do form passasse por um agente do ChatGPT que normalizava o telefone. E aí a gente saiu de uma não normalização que custaria nada para uma normalização que custa 2 centavos de dólar, né? E aí eu, com o meu lado tecniquez, né, eu já fui lá com todas as armas apontadas, a pessoa falou assim: mas porra, cara, tu tá tendo um custo de 2 centavos por conversão aí de formulário que tu não tinha, isso é um absurdo. Se tu chegar a 1 milhão de conversões, tu vai estar gastando aí 20 mil dólares à toa. E aí eu fui desmontado com um argumento, falei assim: mas se eu tiver 1 milhão de conversões, eu vou estar faturando 30 milhões de reais, então esses 20 mil dólares são irrelevantes. E aí, de fato, é uma solução que, se a gente joga pelo ponto de vista técnico, provavelmente a gente tomaria uma decisão que pro business seria errado, né? E de qualquer forma, se a gente for olhar pelo ponto de vista ainda técnico, a forma que ele usou para resolver esse problema está categoricamente incorreta, porque existia um jeito correto de se fazer e no local certo de se fazer, mas como business e tecnologicamente ele achou uma maneira diferente de ser feita, né? E voltando, tem tudo a ver com aquela questão que você falou, que é o quanto isso vai render e tu ter essa questão de olhar para o business, né? Mas eu achei bizarro essa forma de tu usar AI para coisas de validação de dados, assim, de coisas tão simples, normalização de dados mais complexos, sei lá, tu faz uma pergunta, tu recebe um dado que nem sempre tá certo, e aí você precisa de alguém que normalize aquilo, transformar num JSON, quando a forma de input é totalmente aleatória. Eu acho que é uma coisa que nos ajuda muito hoje, né? Pô, hoje tu pode pegar um grupo de texto que você precisa extrair, 10 informações para transformar num JSON, você não precisa mais procurar, não precisa fazer nada, você pode simplesmente fazer uma consulta para um agente que vai normalizar aquele dado. Mas quando e como fazer é uma questão complicada ainda. Sim, eu fico pensando nesse caso dele, quando ele explica, por exemplo, que quando vai crescer muito e quando ele tiver 1 milhão vai dar tudo certo, é literalmente a resposta de um CEO que não sabe o que tá falando, porque se chegar realmente nesse volume, em algum momento ele vai ter também erros. Ou ele vai ter um problema de orquestrar coisas que não estão saindo no caminho que ele esperava. Quando isso acontecer nesse volume, ele espera que ele mesmo vai, resolver. Sair de ler o e-mail dele e resolver os 850 mil erros que apareceram. Provavelmente ele precisa de uma equipe, e essa equipe ela vai ter que, diferente da disciplina, por exemplo, do Helpdesk, que é atender, seguir uma cartilha, ter educação, ela precisa de uma pessoa que tenha esse tipo de conhecimento. Mas não aquele de escrever prompt e ver o que aconteceu, mas até um pouco abaixo para falar: peraí, que chamada deu errado, quando deu? O critério vai ser alguém muito parecido com alguém de desenvolvimento. Aí a experiência é debatível. Mas no fim do dia, essa escala não é uma escala do tipo, aponta pra IA e vai dar tudo certo. Claro que não. Mas tomara que ele consiga usar 1 milhão de requests sem erro, porque se der o erro, não vai resolver. A primeira pergunta que depois eu fiz pra ele foi: mas quanto de crédito pôs no N8N?
Porque é o segundo lugar que ele vai ter que ter dinheiro lá, né? Um outro ponto até que, e só voltando, né, e trazendo como uma referência de decisões técnicas, tecnológicas pode afetar o negócio. Hoje, quando a gente fala em AWS, a gente fala de Google Cloud, fala em Azure, a gente já tem uma complexidade de precificação, no tanto que a gente criou os FinOps, né, nesses últimos 2 anos aí, talvez 3, que são cargos que tentam prever e diminuir custos de operações de cloud complexas, né, ainda mais, sei lá, com Terraform, depois que tanto faz onde tu vai subir, tu só vai dar play e ele vai subir as máquinas, precificar tudo isso acaba sendo uma engenharia bastante complexa, né, e fazer engenharia de custo de serviços de IA é uma decisão tecnológica que envolve direto o negócio e que a gente não consegue ter a resposta fácil, né? Eu acho que sim. Provavelmente essas equipes de FinOps elas vão se expandir ou progredir para fazer testes onde joga um pouco de carga em outras, ver se o resultado é similar, ver onde está mais barato e fica roteando assim de forma mais dinâmica. Mas o engraçado nisso tudo da conversa de hoje é que a gente vê que quanto menos ineficiente, melhor, porque você vai entregar, e aí quando você descobrir que tá caro, você vai criar um outro grupo de pessoas só para ficar limpando a sujeira que foi criada, que esse grupo também vai criar coisas ineficientes e vai ter trabalho para eles mesmos, e aí a pessoa que é dona da empresa vai falar assim, tá vendo? Minha equipe tinha 3 pessoas, agora eu já tenho 100 funcionários. Sim, porque para fazer um serviço simples, você precisa de 28 pessoas para manter, 3 para ver o custo. Claro, né? Velho. E então, pra gente finalizar, eu só quero trazer uma questão que eu acho bem legal. Esse tempo eu estava lendo que a equipe que desenvolveu o Pix no Banco Central não tem mais que 25 pessoas. Então, assim, se a gente está falando que tecnologias podem impactar negócios, a gente tem que realmente torcer para essa galera ser muito eficiente, ter decisões muito boas, porque senão em algum período a gente vai estar em um lugar bastante perigoso, né? Se eu não me lembro bem, o projeto do Pix, a implementação quem fez foi um time da Red Hat, né? Agora eu só não sei se foi, tipo, passado por um time oficial do Banco Central, ou algo parecido com isso, do Bacen, ou isso ainda é, tipo, um contrato em formato meio que de suporte, consultoria. Não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza que o time de 25 pessoas consegue manter. Que bom. Então, galera, por hoje é só. Você escutou o Escovando Bits, o podcast da Codecon. Siga a Codecon nas redes sociais, assine a nossa newsletter e participe de nossos eventos. Você encontra todos os links no site codecon.dev. Valeu e até a próxima! Este podcast foi editado pela BZT.